dia novamente, né? Aquele sábado. Nada me faltará.
Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Amém. Amém. Queridos, feche seus olhos, por favor, vamos orar. Pai eterno que habita nos céus, obrigado, ó Pai, por esse momento, podermos estar livremente em Tua casa de oração, para Te adorar em espírito e em verdade. Nesse momento, ó Pai, pedimos permissão ao Senhor, para abrirmos a Tua palavra e estudá-la. Pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo venha iluminar nossas mentes, para que possamos ter o pleno entendimento. Que o Senhor venha me usar poderosamente, que as palavras que venham sair da minha boca não sejam de mim, mas possam ser iluminadas pelo Teu Espírito Santo. Pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maranata, O Senhor vem. nós o veremos e subiremos. Amém? Amém. É, isso aí. Uma observação, primeira observação. Gostei muito das crianças aqui na frente, né? A igreja aqui do Canaã. Parabéns, crianças. Cantaram muito bem, participaram. Ali também na classe ali para a tia Vanessa, né? A gente fica muito feliz quando a gente vai em uma igreja nossa e existe bastante crianças, né? Porque criança é vida. Criança é a alegria da igreja. Então, se tem crianças, né? É o futuro, é o presente e o futuro também da igreja. Então, uma igreja com criança, com jovem, é uma igreja viva, né? E é assim a igreja de Canaã. Tem bastante tempo da última vez que eu vim pregar aqui na igreja de Canaã. Eu não lembro o ano, mas foi bem antes da pandemia. Não lembro mais o tempo, né? Eu era aqui da igreja de Guarulhos ainda, onde congregava ali o irmão Caio, que é meu compadre também, para quem não sabe, né? Eu sou compadre de casamento. O irmão Luiz Marcos aqui também, né, irmão? Quantas missões, né? Foram dadas, né? Missão dada e missão cumprida, né, irmão? Muitas missões na aldeia, em Parque Guarulhos, estudo bíblico, né? Trabalho missionário. O irmão Caio também depois. Veio o Caio também com a família do irmão Luiz Marcos aí. Já colei de Caio depois também. E aí, né, Caio? Muitas histórias, muitos testemunhos que a gente teve, né? E hoje, como é um sábado, é o primeiro sábado, né? É o sábado missionário. Nós vamos mencionar um pouquinho também a parte da missão. Mas vamos falar, acima de tudo, sobre o preparo. O preparo para a missão. É interessante que nós temos lá, nos relatos bíblicos, né, os 12 discípulos, mas eu queria mencionar um em especial, que é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele teve um turbilhão na vida dele espiritual, na jornada dele cristã. A jornada dele não foi fácil, de Pedro, né? Até ele entender o que realmente era o evangelho, demorou um tempo. Pedro era um discípulo, vamos se dizer hoje, um pouco cabeça dura, né? Teimoso, e ele era impulsivo também, né? No início da carreira, da caminhada dele da cristã, no início do chamado dele. A ponto que Jesus, em uma certa ocasião, usou a seguinte expressão: Pedro, quando se converterdes, né? Usou aí, você falou isso aí, Pedro não era convertido, né? Naquele momento ainda ele estava no processo de transformação, né? Esse mesmo Pedro, ele afirmou com Jesus: Senhor, de modo nenhum te negarei. E Jesus falou com ele: não, mas antes que o galho cante, né, você me negará 3 vezes. Então, queridos, o que acontece? Esse mesmo Pedro, ele recebeu um chamado, assim como cada um de nós. Recebeu um chamado de levar adiante o evangelho da salvação, as boas novas. E ele passou muitas dificuldades durante esse período. Pedro era uma pedra bruta, que Jesus, aos poucos, foi lapidando, até ele chegar em certo momento em que ele teve a mesma morte de Jesus, o mesmo modo de morrer, porém de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Queridos, vamos ao texto dessa manhã, a carta de 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8. Primeira carta de Pedro, a partir
partir do verso 8. 8 ao 18. Capítulo 3, verso 8. Isso, 1 Pedro, capítulo 3, verso 8, e nós estenderemos a leitura até o verso 18. 10 versículos. Amém? Amém. Bom, e na minha Bíblia diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal, com injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isso mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Verso 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Verso 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Verso 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o bem, o que é bom, né? Do que praticar o que é mal. 18 e último. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Queridos, essa carta de Pedro, ela, nos relatos históricos, ela foi endereçada à Ásia Menor, o continente ali asiático ali, e a Ásia Menor, eu vou pedir a irmã Vanessa, para botar o primeiro slide aí, a primeira figura. Isso, Ásia Menor. Isso, eu ia falar assim, Vanessa, para pegar a Ásia Menor e torná-la maior um pouquinho. Ela já fez, já leu meu pensamento. A Ásia Menor. A Ásia Menor, irmãos, hoje, nos dias de hoje, nesse mapa aí, você vê ali que está abaixo um pouco da Grécia, né? Tem a Itália ali, onde tem a capital Roma, né? E ela está um pouco aqui, né? Ao leste ali da Itália ali, e está um pouco ao norte ali da África ali, está naquele miolozinho ali. E a Ásia Menor é porque era uma parte realmente menor do continente asiático. Se puxasse um mapa para lá, não tem na figura, mas para lá, a Ásia é um dos maiores continentes, né? Se eu não me engano, acho que não sei se é a África ou a Ásia, o maior continente, né, do mundo. É um continente bem enorme, onde tem a China, a Ásia. E a Ásia Menor, ela fazia a fronteira ali com a Europa. A Grécia já é a Europa. Fazia a fronteira ali com um continente europeu ali. É um pedacinho assim no mapa. Pode passar a segunda imagem, por favor. E ali está localizado, ó, a Ásia Menor, que era localizada, né, as 7 igrejas que Jesus endereçou as cartas. Olha só, a Ásia Menor hoje é o país da Turquia.
né? É o país da Turquia. A Ásia Menor hoje é o país da Turquia. E por que colocou a Ásia Menor, o nome, essa expressão? Era para diferenciar do continente como um todo, para diferenciar do continente asiático maior e caracterizá-lo como Ásia Menor, porque as pessoas já sabiam que ele fazia fronteira com o continente europeu. A próxima imagem. Tem um passadorzinho aqui, né? Agora eu lembrei, cara. Mas olha, pode passar, pode continuar passando. Né? Aí aqui, irmãos, isso, Matheus, isso aí. Como que eu vou apontar ali agora? Consegue localizar ali a Turquia ali? Não. Aqui não tem aquele laserzinho não, né? Até tem, mas quando você projetou, aí não vai pegar. Aqui, Vanessa, ó. Sobe o bocadinho, Vanessa. Aí a lupinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. A Turquia ali. Isso. Próximo ali, ó. Tá vendo ali? A botazinha ali da Itália, a Grécia. Isso. A Turquia está ali, localizada ali. E hoje, pode passar a próxima imagem, uma das igrejas que existia ali na Ásia Menor, e hoje Turquia, era a igreja de Éfeso. E Deus, ele fez, né, elogios ali à igreja, sobre a perseverança que ela tinha, sobre ela querer permanecer na verdade, não abrir mão dos seus princípios, mas porém foi uma advertência sobre Éfeso, que foi para que ela voltasse ao primeiro amor, às primeiras obras, ao primeiro amor. Foi a única advertência que Deus fez, né, à igreja de Éfeso. E ali é o antigo templo, as ruínas, né, do templo da igreja de Éfeso, né, era ali dentro ali. Hoje na Turquia, muitos turistas, né, se você quiser ir lá hoje, você tem autorização, né, de visitar as ruínas do templo. Né. Tinha umas curiosidades, né, na cidade de Éfeso, que tinham banheiros ali, banheiros públicos ao ar livre. Pode passar a próxima. Não sei se eu botei aí. Só tem 4. Só tem 4? Só. Rapaz, eu tirei do banheiro. Esqueci de botar no banheiro. Tinha umas imagens ali dos banheiros públicos ali. E era um negócio interessante, só uma curiosidade. Bom, então, queridos, essa foi uma das cidades ali, né, da Ásia Menor, a qual Pedro endereçou a carta. Historiadores afirmam que por volta do ano 62 ao 67, que Pedro escreveu essa carta e enviou para aqueles cristãos ali da Ásia Menor. A Ásia Menor, ela estava sob o domínio de Roma também. Ela estava sob o domínio de Roma. O imperador da época era o Nero. O Nero era um imperador terrível. A gente tem várias histórias, né, de Nero. Ele era um imperador na época em Roma. E em Roma levantou uma perseguição ferrenha contra os cristãos. E Pedro sabia que Nero ia estender essa perseguição até a Ásia Menor, porque era domínio romano a Ásia Menor. Então Pedro agora, ele escreve essa carta aqui aos cristãos que estavam lá na Ásia Menor, já prevenindo os cristãos das possíveis provações e perseguições que eles iriam sofrer. Então ele fala, no capítulo 3 ainda, no verso 4, no capítulo 4, no capítulo 4, verso 12 ao 19. Isso eu não sei agora não. Lá relata também, ele vem relatando que para que os cristãos não se surpreendessem, não se alarmassem com o fogo que surgiria no meio deles ali, com a provação, com a perseguição que ia levantar. Porque se o próprio Cristo, né, sofreu, eles deveriam também se sentir privilegiados de sofrer pela justiça por Cristo. Então, queridos, nós estamos vivendo também em tempos difíceis. E o que nós temos a sensação, por exemplo, eu tenho hoje 47 anos.
e desde criança eu ouço falar sobre a volta de Jesus. Mas antes de eu nascer, os meus avós já ouviam falar também sobre a volta de Jesus. Mas antes de meus avós nascerem, os discípulos, quando Jesus foi assunto ao céu, né, depois de sua ressurreição, eles já ouviam falar, eles sabiam que Jesus ia voltar, e eles tinham no seu coração arder que Jesus ia voltar na época deles ainda. Mais ou menos, Pedro escreveu essa carta aqui, a Ásia Menor, mais ou menos entre o ano 62 e 67. E 67 foi o ano que Pedro morreu, 67 depois de Cristo. Então, ele escreveu aquelas cartas ali e, posteriormente, o João, na ilha de Patmos, também ia escrever a carta àquelas igrejas ali. Então, Pedro, ele já visando a perseguição que ia ter na Ásia Menor, ele pegou e enviou essa carta como forma de levantar o ânimo, daqueles cristãos e preveni-los para que eles não viessem a cair, né, em desânimo. E hoje também, irmãos, embora essa perseguição ferrenha ainda não tenha ocorrido conosco aqui no Brasil, porque aí fora, aí, em países comunistas já tem ocorrido, mas algumas coisas já acontecem conosco. Uma das coisas que acontece conosco, né, durante a nossa missão, é inventar mentiras sobre nós, como cristãos e adventistas. Inventar desinformações, né? Hoje a moda fala isso, né? Desinformações, fake news. Bom, e eu queria relatar aqui, né, algo, até aconteceu com Sandra. Sandra, no serviço lá, tinha uma amiga dela, né, Camila, ela já era evangélica, de outra denominação, e Sandra deu um livro a ela, aquele livro sobre o Impacto de Esperança, sobre doenças emocionais, né? Aquele que passou até no Faustão anunciou, um livro fez muito sucesso entre o meio secular, sobre problemas emocionais, eu soube que era sobre situações emocionais, não lembro o título certinho, é um livro de capa azul marinho, né? A gente lembra. Então acontece, Sandra deu um livro, essa jovem, né, Camila, e ela achou interessante, ela estava passando por uns momentos difíceis, de questão emocional, então Sandra nem sabia, mas o livro veio a calhar. Então ela pegou aquele livro, aí falou, da igreja adventista, tá? Tal, beleza. Aí já sabia que Sandra, né, que Sandra era adventista, tal. Então, elas conversando, tal. E ela mostrou o livro a algumas amigas dela que era da outra igreja, de outra denominação. E aí já sabe, né, moça? Olha, você se afasta dessa seita. Esse povo aí vai lá, vai celebrar, e ela começou a falar algumas coisas. E uma das coisas que ela falou, olha, você está indo para lá, se você for para lá eles proíbem de comer carne. Eles não podem comer, são proibidos de comer carne. Aí, só não está rindo já. Aí ela falou assim, eu não sei se eles proíbem, então minha colega lá não está obedecendo não, porque ela abre lá, quentinha dela lá com coração de bife, no seu mão. Aí ela foi falar com o Sandra. Ela disse, não, Camila, a nossa igreja orienta, em questão de saúde, mas a nossa igreja não obriga a gente aderir ao regime vegetariano. Orienta por causa de questão de saúde. A nossa mente está mais limpa, até para a gente entender melhor a palavra de Deus, mas cada um tem o seu tempo de fazer essa reforma alimentar. Aí ela foi, tá. Aí falou também que se não guardasse o sábado, que não podia fazer nada no sábado, que não tocava música de outras igrejas, né, Sandra? É proibido tocar música de outras igrejas na igreja adventista. Aí ela, eu visitei, então ia caindo tudo por terra, o que a colega afirmava, e falou assim, tem um livro. Aí falou de um livro aí, Seitas e Heresias. Eu já vi esse livro já. Aí, essa mesma mentira que a menina falou, está no livro, que eles falam da gente lá. Aí, falou assim, e eles, a Bíblia deles, eles têm uma profetisa lá deles lá, que é a Ellen White, que eles colocam acima
até acima da Bíblia. Eles têm a Bíblia lá, mas eles usam mais os escritos lá da Ellen White lá, e é tipo uma papisa lá da igreja e tal. Ela veio e falou com o Sandro. Ela falou, Sandro, essa menina não aceita um estudo bíblico, não? Oferece ela um estudo bíblico. A gente pode, e pode falar para a colega, né? Nós falamos, ó, pode chamar a sua colega lá na sua casa, ela pode levar o livro lá na sua casa, e nós vamos lá com a Bíblia e a gente vai conversar o que realmente nós cremos, o que o livro fala, eu vou dar as respostas em cima do que o livro fala ali, e vou esclarecer. Ela então, pode chamar a colega? Pode. Aí a colega ia chamar um pastor. Aí ela está querendo chamar um pastor. Não, pode chamar um pastor da igreja, pode chamar. A gente vai conversar sobre a Bíblia ali. Aí pode levar. Aí a colega foi, aí o pastor foi, não sei se foi o pastor, a colega, pegou e recuou. Eu acho que eles ficaram com medo, né? O negócio de lavar esse peixe, falaram que ele faz lá assim, legal. Daqui a pouco leva o pastor vai para a igreja deles também. Não sei se foi isso. Então, queridos, nós temos essa missão de pregar a verdade. Só que, assim como foi aqui com Pedro, aqui na Ásia Menor, pessoas levantam mentiras sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre o que nós cremos. Aí falaram lá que a gente acredita em salvação pelas obras, e só vai ser salvo quem guardar o sábado, e começaram a inventar várias mentiras, né, de nossa igreja. A menina falou que eles acreditam que só a igreja adventista que vai ser salvo, ninguém vai ser salvo. Eu falei, não, Camila, aqui, aí peguei livro, questão sobre doutrina, tal, instrumento, tal. Nós acreditamos que a maioria dos salvos nem estão na igreja adventista. A igreja de Deus é uma igreja, a igreja adventista, nós somos os portadores da verdade. Nós temos a verdade que Deus nos deu para levar ao mundo. Mas Deus tem os seus fiéis em todas as igrejas. Aí ela, olha, tá vendo? Então, aí assim foi. Então, queridos, nós vivemos em tempos difíceis. E o tempo é um fator que muitas das vezes pode ser desanimador. Porque imagine só, os discípulos, eles pensavam que Jesus ia ser um libertador, né, de um reino aqui, terreno também. Ia libertar da opressão de Roma. Quando Jesus morreu, foi uma decepção muito grande para aqueles discípulos. Foi uma decepção muito grande. Eles vendiam as coisas que eles tinham em comum, tal, eles doavam para ajudar na pregação do Evangelho. E Jesus, né, não se manifestou dessa forma aí, né, do reino dele, aqui na libertação física aqui, do povo do jugo de Roma. E eles tiveram uma decepção muito grande. E em 1844, houve ali um reavivamento, e nós sabemos, eu não vou relatar aqui a história para o tempo, mas também teve ali um desapontamento ali. O povo esperava que Jesus viesse, e o tempo passou e Jesus não veio. Então o povo descobriu que não era errado a experiência de marcar data. Hoje Satanás também quer atuar falando, veemente levando as pessoas e falando, vai vir Jesus, vai vir agora, Jesus vai vir. E infelizmente até gente do nosso segmento religioso, estão algumas pessoas que se separam um pouco, e pega as profecias aí do Papa, que o Papa, que agora é esse Papa, que é o oitavo, que é o nono, que é não sei o quê. Então, hoje, nós não devemos se preocupar com essas coisas, né, pormenores. É claro que sim, ficamos atentos à profecia, mas não marcar nada, não falar que agora, depois de determinado acontecimento aqui, aí sim, aí vai começar a cair as pragas. Não devemos usar essas expressões. Bom, queridos, nós na missão, outra coisa que nós temos que fazer é aproveitar as oportunidades. Sandra aproveitou essa oportunidade com a Camila. Ela deu isso, esse papo todo surgiu, sabe por quê, irmãos? Lembra o início aqui que eu falei, por que surgiu essa conversa de Sandra com a Camila? Quem lembra? A carne, né? Não, é a carne, mas antes da carne, o que aconteceu primeiro? Isso, você já sabe, o livro, isso mesmo. Surgiu esse assunto todo porque a Sandra pegou um livro do Impacto Esperança e deu uma amiga no serviço. Daí, por esse gesto dela,
que surgiu todo esse enredo aí. Surgiu esse enredo, o estudo bíblico. Surgiu o estudo bíblico também, ela aceitou, só que era engraçado que ela falava com o Sandra lá. Sandra, eu quero o estudo bíblico, qual já tem a minha igreja já. É só para questão de conhecimento, quero conhecer mais da Bíblia, só questão de conhecimento, hein? Mas eu não vou para a igreja de vocês, já tem a minha igreja já. Aí Sandra, não, Camila, beleza, você vai para sua igreja. Vai ter mais música? Mas música vai ter, daqui a pouco vai ter mais uma música aí. Então, ela falava assim, irmãos, ó, é só em questão de conhecimento. Aí eu falei, não, Sandra, tranquilo, é uma questão de conhecimento mesmo. A gente estuda a Bíblia por quê? Questão de conhecimento, né? E para trazer a transformação, entendeu? Aí começamos o estudo bíblico com Camila. Resumindo, começamos o estudo bíblico com Camila lá no Sovaco da Copa, onde ela morava. Agora ela mora aqui na Codinha. Aí começamos o estudo bíblico, aí foi a primeira lição, a segunda e foi andando. Satanás tenta desanimar a gente, né? A gente chegava lá muitas vezes, o marido dela bebendo, o marido da igreja, né? Bebendo e tal, e pagode, não sei o que, música alta, a gente fazia o estudo assim mesmo. Ela, não, vou falar com ele, não, deixa ele lá. Deixa ele lá. Aí às vezes ele saía do sono e ia perturbar, falar algumas coisas, perturbar lá, vinha ferrar, passando. Minha rima, às vezes interrompi o estudo bíblico, eu ali na tranquilidade, não, Camila, pode deixar. Eu disse, meu, não sabe quem tá. Não, aí vamos ter briga ali dos dois, né? Aí então depois ele ia embora. E assim foi. Até que foi indo, ela foi, no determinado momento do estudo bíblico, ela parou de falar essa situação de ir só para conhecimento. Aí parou de falar, já não falava mais. Aí foi indo. Resultado, irmão, para resumir logo a história logo. Resultado. No final, no apelo, ela aceitou o batismo. Amém? Aí aceitou o batismo, aí até hoje ela fala. Até hoje ela fala, Deus, rapaz, aí ela está conversando com outra amiga, ó, eles vieram aqui dar estudo bíblico. Aí eu sempre falava, ó, já tem minha igreja, é só questão de conhecimento. Eu falei, e Camila, o conhecimento, não, rapaz, quando você pensa que não vai, você não vai, quando eu me espantei, eu já estava batizando. Aí eu falei, mas Camila, isso aí, porque não é a gente ser bom, não. Isso aí é o Espírito Santo. O Espírito Santo que foi durante a gente passava o estudo bíblico. E durante o que a gente falava ali, o Espírito Santo ia trabalhando no seu coração. Que é o Espírito Santo que traz a conversão. E você viu. Uma vez que você teve contato com a verdade e você já não era mais inocente, não tem mais ignorância em relação à verdade, o Espírito Santo te tocou e você aceitou isso. E é assim que a gente faz até hoje. Legal. E é assim que a gente faz até hoje. Nós não forçamos ninguém a aceitar Jesus, ninguém a aceitar a verdade, né, que a igreja adventista é portadora. Mas nós pregamos apenas o Evangelho. E o Espírito Santo, nós não temos poder de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Nós apenas somos os missionários que vamos cumprir a missão. Né? Eu e o Caio também, né, Caio? Tivemos algumas experiências aí, né, o Douglas, a Michelle lá, né? A Norminha depois, né, veio, né, depois vocês me falaram. Então, outra coisa também, nós não devemos desanimar. Dona Rosa também, Dona Rosa também. Ah, Dona Rosa também. Né, ela veio a falecer, mas antes de falecer ela tinha tomado a decisão. Tomou a decisão da isso, esqueci isso aí também. Aí eu já não estava mais aqui, já estava lá na Penha, mas o Caio, o Marcos continuaram o trabalho. E às vezes você planta uma semente ali na missão, vocês têm um grande desafio aqui. Eu fiquei feliz, rapaz, sério mesmo, de coração, de ver esse monte de criança aqui. Vocês têm uma missão aqui, né? Eu lembro que o Caio... Amanhã eu vou voltar. É isso aí, amém, isso aí. Eu lembro que o Caio falou comigo, Deus, nós estamos indo lá para Canaã, para dar uma força lá, né? E, né, tá passando uma dificuldadezinha. Lá no início, lá, anos atrás, né, cara? E nós estamos lá dando uma força lá. E Deus vai, o galardão de vocês está, né, tá só enchendo. E Deus, ele tem algo especial para aqueles que abdicam tempo, sacrifício. Para você estar aqui é um sacrifício tremendo. Você sabe lá do Guarulhos, né? E os outros irmãos aqui também, mas Deus tem um galardão, assim como ele fala que o trabalho do Senhor Nevão se aplica a nós também. Então, queridos, a Camila hoje está firme na igreja, graças a Deus. Ela está acho que na tesouraria, né, Sandra? Na tesouraria da igreja do Cotinho, né? Está até com o carro lá na igreja. E está... Na Codim? É, na Codim. Ela está na Codim.
fui lá e eu vi uma pessoa lá dentro, então. É uma escolinha, É. O pessoal até quando a gente fala a igreja com ela, fala que a nossa a filha ali dentro do casal, fala que é filha nossa. Então o que acontece? A gente tem que aproveitar as oportunidades. Uma oportunidadezinha que Sandra aproveitou, deu isso aí só porque se Sandra não tivesse dado aquele livro, olha só, entendeu? Então, às vezes é um folheto, né? Luiz Marco, Caio, sempre a gente falava, Caio, não, vamos, a gente outra missão nossa, lá em frente do Super Bom, e distribuindo folheto. Teve uma situação aí, Luiz Marcos, que você tem o comérciozinho ainda lá, em frente de casa? Não, deu uma pausa. Deu uma pausa no colégio. Mas o comércio tinha um que a gente pregou. Isso! O Luiz Marcos aproveitou, acho que caiu as coisas da bolsa dela perto da barraca. Como é que tá suas coisas? Foi isso, não foi? Caiu a bolsa dela. Logo em frente ali o comércio do Luiz Marcos, frente ao Luiz Marcos. Nossa, lá perto da gente. É Deus. O Luiz Marcos foi lá, pegou um livro falando de Jesus com ela ali. E a gente não sabe, algumas vezes a gente não sabe os frutos que vai produzir. Mas nós devemos semear. A função é semear. Então, eu tive uma situação também com um amigo, me escalaram para tirar um serviço para vigiar os entornos ali de alguns colégios ali que ia ter a prova do Enem. Então foi um amigo meu trabalhar, há algum tempo atrás. E caiu na mesma coisa, por quê? Esse testemunho aqui, que eu ia dar aqui agora, que eu não vou dar agora não, porque o tempo está indo, mas só vou falar um pedacinho, uma introdução. Teve uma prova interna lá, dentro do meu serviço, para uma promoção. Para a última promoção, né? Para habilitar para a última promoção, né? No final ali antes da aposentadoria. E teve agora, teve em 2020. Só que as provas, a prova do concurso, para ser habilitado ao curso, era domingo, beleza, eu fiz. Aí passei no concurso interno. Só que depois, durante o curso, iam ter 3 provas. E quais os dias dessas 3 provas? Sábado. Aí os colegas falaram assim, e Oliveira, e agora? Os colegas já sabiam, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer um pedido para ver se faz no outro dia. Aí eles falaram, rapaz, mas você sabe aqui como é que é, né? O sistema aqui militar, você sabe que é complicado, eles não vão liberar essa pessoa, não, vou pedir. Aí comecei a orar, Deus, fiz oração na igreja lá, na Califórnia, né, que eu estava, e fiz o pedido. Eles não responderam o pedido, arquivaram o processo que eu fiz, né, que eu enviei para ele lá pedindo, arquivaram, e, resumindo, o tempo foi passando, teve a primeira prova, eu perdi, aí os colegas, pai, faz segunda chamada. Mas a segunda chamada era qual dia? Sábado. Eu falei, não, mas tem como você fazer a prova complementar, da recuperação. E era qual a data da prova? Sábado. Então, não tinha para onde correr. Aí, as datas foram passando. A primeira prova teve, e o pessoal desesperado, né? Porque eu fiz o cursinho preparatório. O pessoal, Oliveira, rapaz, você perdeu a prova e a tua prova. Não, rapaz, pelo amor de Deus. Rapaz, eu queria ter essa fé sua. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, se Deus for da vontade de Deus que eu faço, eu faço. Se não for da vontade de Deus, se for fazer mais pra frente, ou se não for como fazer, está na mão de Deus. E assim foi. Aí teve a segunda prova, e eu faltei novamente. Aí nada. Teve a terceira prova, e eu faltei, e nada. E já estava quase acabando o curso. Eu ia ficar de fora mesmo, já estava no final do curso. E aí, aí o pessoal vendo ali, né, um testemunho ali, rapaz, você não vai mesmo não. Aí teve um que chegou para mim, trabalhando com você, qual a possibilidade? Não tem possibilidade nenhuma de você fazer? De 0 a 10. Qual a possibilidade? Então, uma boa chancezinha. Eu falei, menos 10. Nem é 0, menos 0. Não tem como fazer. Aí ficaram assim impressionados. Aí, resumindo, aí uma advogada minha falou, vai falar com o advogado, conversa com ela. Ela foi, entrou com um processo lá. Eu sei que depois Deus abriu as portas lá, e eles pegaram, enquanto esse processo de advogado, o juiz notificou eles do porquê que não me deu a prova, e eles foram e liberaram as provas. Só que eles me liberaram as provas, as 3 provas seguidas, dentro da mesma semana. Os outros colegas tiveram 2 meses de diferença para estudar de uma prova para outra. E eu tive que fazer as 3. Eu falei, Senhor, me abençoa que esses outros devem me encher de raiva, devem botar a prova difícil dessa. Eu pensei, eu falei, nossa, vou ver, vou estudar aqui, vou ver. Eles devem me dar a prova arrebentando, mas não. Eles deram a mesma prova no mesmo nível que os outros fizeram. Resumindo, eu fiz a prova. Aí, esse testemunho que eu dei lá no serviço, espalhou o batalhão e até para fora
do Estado. Aí o comandante geral lá no Rio lá falou assim, ó, libera esse aluno ali por causa da consciência religiosa dele, e se houver outro pedido parecido, era para atender na hora. Eu estou resumindo. Aí eu fiz, tal, terminou, aí agora voltou no colega do Enem. Ele foi e conversou comigo, rapaz, a prova do CAIS você faltou, mas depois liberaram, tá? Foi. Você é adventista, né? Aí ele começou a puxar papo comigo, sou. Aí ele começou a fazer umas perguntas parecidas com o Sandro ali, com a colega de Sandro. Só que ele não avançou muito não, ele foi fazendo pergunta, aí ele é da Igreja Batista. Ele falou assim, não, mas uma coisa que eu não concordo, é verdade que vocês, a Ellen White fala, sempre fala de Ellen White, vocês seguem um livro, não seguem a Bíblia? Vocês têm um livro lá de Ellen White, como se fosse a Bíblia de vocês, tal? Eu falei, não. Aí eu comecei a mostrar as passagens bíblicas dele aqui, aí eu falei assim, não, inclusive a Ellen White fala que a única regra de fé, eu mostrei a passagem, a única regra de fé é a Bíblia, não é o escrito dela. Só que os escritos dela estão de acordo com a Bíblia. Eles nos conduzem à Bíblia. Né? Quando você começa a ler os profecias ali, você sente mais vontade de ir na Bíblia, você estuda mais. Aí tal, aí perguntou sobre café, aí fez várias perguntas, para resumir, para a gente encerrar aqui. Então, aí no final eu falei assim, ó, você gosta de ler, não gosta? Aí eu dei a ele de presente o Grande Conflito. Comprei lá na loja Celso, fui correndo, embrulhei, aí fui pro som da casa dele, no dia de folga dele lá, e entreguei o livro para ele. Ele começou a ler o livro, aí no início, rapaz, tô gostando, rapaz, tá falando sobre os protestantes lá, sobre o martírio tal. Só que depois, ele não comentou mais nada comigo não. Eu acho que ele foi lendo, ele já é evangélico. Deve ter chegado naquela parte lá, né? Que fala os outros igrejas evangélicos, não sei. Então, eu também não forcei. Eu tenho orado por ele e está lá. Como eu falei, o de Camila logo veio o resultado. O dele lá, que eu também dei um livro a ele, ainda não veio. Mas a gente ora e está na mão de Deus. O Espírito Santo que sabe o coração dele. Então, irmãos, né, para a gente encerrar, nós não podemos desanimar da missão. A missão, às vezes tem pessoas que vão fazer a missão, como teve lá na igreja de Ipiranga, uma família lá, que é o irmão Edu, lá de Ipiranga lá, que é até ancião lá também, irmão Edu, irmã Graça, e o filho, o genro e a filha. Eles foram agora para o Timor-Leste, né? Comprei, o genro dela é médico, e ele vai ser diretor, vai abrir um hospital lá no Timor-Leste, eu até peço que vocês olhem por ele, vai abrir um hospital lá no Timor-Leste, e o genro dele foi chamado pela associação, pela divisão, a União, para ser o diretor lá desse hospital, né, na construção lá, na organização. Então, eles partiram para lá. Duas crianças pequenas, a Sandra falou, meu Deus, é doida. Uma criancinha de colo, e eles foram para lá. Daí, de vez em quando, acontece uma bomba lá também, de vez em quando acontecem umas coisas estranhas lá. Eles foram para lá. A gente olha assim, olha, foram a missão. Mas a missão, você não precisa atravessar o continente para fazer a missão. A missão é o que vocês estão fazendo. Essas crianças aí, é o evangelismo aqui no bairro, é um vizinho, é um colega de colégio, é um colega de trabalho. Então, essa é a missão que o Senhor nos confiou. Então, a mensagem desta manhã, ela quis trazer a gente para meditar sobre a importância da missão e de pequenos detalhes, de apenas uma entrega de um folheto ou de um livro. Há nesses detalhes que Deus opera. Eu já vi vários testemunhos de pessoas que foram alcançadas pelo folheto. Né, cara? A pessoa deu um folheto a um, aí essa pessoa que você deu o folheto, ela vai, joga assim no chão, e o outro vai lá e pega. Essa irmã Graça mesmo, a esposa do Edu que foi para o Timor-Leste, ela era católica de ferrenha ali. Ela falou que a conversão dela veio através do livro O Grande Conflito. Ela começou a ler ali. Mas por que veio ali? Como que foi que chegou o Grande Conflito na mão dela? Sabe como chegou? Alguém deu o Grande Conflito a alguma pessoa, e essa pessoa jogou fora do livro, jogou no chão. Ela achou o livro Grande Conflito no chão todo sujo. Ela achou o livro assim, achou aquele Grande Conflito antigo. Ela pegou, para o testemunho dela também. Ela pegou aquele livro e levou para casa. Começou a ler, ela gostava de leitura. Hoje, está lá, esposa do ancião, né, advogada, na igreja adventista. Então, queridos, às vezes você pensa, você está estudando Bíblia, mas o folheto que você der vai produzir frutos para a eternidade. Tá bom? Que Deus possa nos abençoar
né? Teremos agora uma música final. A nossa irmã Débora. Não é a Débora Tia, mas a Débora Barcelos. Aí, ó. Meu irmãozinho agora é irmãozona, tá grandona. Bebezinha, Nem parece que foi aquela meninazinha que entrou lá na igreja com a aliança. Vai que entrou aqui. Vamos orar? Nós estaremos orando aqui, né? E estendendo também, né, uma oração pela Lavínia, né? A jovem
jovenzinha ali, ó. Tá fazendo mais uma linha de vida, né? É qual das duas? É que tem? Essa que tá em Ah, essas aqui, né? Isso aí é bênção. Tá lá aqui na frente cantando. Parabéns pra ela. Isso, vamos cantar um parabéns. Vamos cantar um parabéns antes ou depois da oração? Antes. Vamos lá? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vamos orar agora? Pai eterno que habita nos céus, agradecemos ao Senhor por mais um momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui em tua casa de oração, te adorando no Espírito e em verdade. Obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor enviou o Senhor Jesus, a qual derramou o teu sangue no Calvário por cada um de nós, para que nós hoje pudéssemos ter a salvação. Pai, e essa salvação que nós alcançamos, nós também devemos estender, levar às outras pessoas esse conhecimento que existe um Deus Salvador, um Deus que pode transformar vidas e que pode salvá-las do pecado. Nos capacite a cada dia, ó Pai, para cumprir essa missão, para que nós possamos, ó Pai, em nosso trabalho, em nossa escola, em nosso dia a dia, comércio, enfim, ó Pai, que nós possamos ter atitudes simples, como dar um folheto, dar um livro, ou um estudo bíblico, enfim, ó Pai, que o Senhor nos capacite e faça com que nossos olhos enxerguem as oportunidades que o Senhor nos dá de evangelizar. Pedimos a Ti, ó Pai, também um pedido especial pela Lavínia, ó Deus, que está completando mais um ano de idade, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo, as Tuas bênçãos sem medida na vida dessa jovenzinha, que ela possa crescer, ó Pai, firmada na rocha que é o Senhor Jesus, firmada no Teu caminho, ó Pai, nas Tuas promessas, e ela já é bênção, mas que ela venha crescer na graça e no conhecimento e trabalhar mais envolventemente em Tua obra, levando também pessoas para o Teu reino. Nós pedimos a bênção sobre ela, sobre os pais, a família dela, e o Senhor vem estender essa bênção sobre todos do seu lar. Pedimos também agora, Pai, que o Senhor nos abençoe nessa confraternização que iremos ter agora, entre irmãos, em família, esse alimento, que venha assim para a honra e glória do Teu nome. Pedimos a Ti essas bênçãos, ó Pai, nunca deixe que nós venhamos a desanimar da missão, mas que possamos, através do Teu Espírito Santo, seguir forte nesse evangelismo, nessa missão, levando as pessoas aos Teus pés. Pedimos a Ti essas bênçãos, Senhor, e Te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.